E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Vamos estudar a história do Paraná, começando pela primeira parte, os séculos 16 e 17, e vamos falar então dos sítios arqueológicos. As provas materiais dessa história são encontradas em todo o território. No litoral nós temos os tambaquis, e nos campos gerais nós encontramos as pinturas rupestres. Agora nós iremos falar dos grupos indígenas. Dentre os grupos indígenas, aqueles que se destacaram mais foram os tupi-guaranis, os caingangues e os xoclengues. No litoral do estado do Paraná, nós tivemos os carijós, que eram pertencentes ao grupo tupi. E nós tivemos ainda os caingangues, que eram pertencentes ao grupo G. Agora nós iremos falar da fundação das primeiras cidades. As primeiras cidades a serem fundadas foram Curitiba, Paranaguá, Palmas, Palmeiras, Castro, Lapa, Ponta Grossa e Guarapuava. Beleza? Agora nós vamos falar da ocupação europeia. Bom, uma observação muito importante. A ocupação, o processo de ocupar, a ocupação europeia dentro do estado do Paraná se deu através de duas vias. Uma via espanhola e uma via portuguesa. Agora nós vamos falar dos aventureiros europeus. Desde o início do século XVI, 1501, 1502, 1503, desde o início do século XVI, exploradores europeus atravessaram o estado de norte a sul, leste a oeste, certo? Tendo sempre como ponto de partida o que nós chamamos de litoral atlântico, tá? Agora nós vamos falar da posse territorial. No século XVI, ainda no século XVI, parte do território paranaense, pertencia de fato a quem? Pertencia à Espanha, pertencia de fato à Espanha. Agora nós vamos falar da colonização jesuíta. O Paraná foi colonizado primeiramente pelos jesuítas. Isso é importante, Primeiramente, o Paraná foi colonizado. Cuidado! Foi colonizado pelos jesuítas. Agora nós vamos falar de um indivíduo chamado Aleixo Garcia. Quem foi esse tal de Aleixo Garcia? O Aleixo Garcia, ele foi o primeiro europeu a percorrer toda a extensão desse território. Ele era um bandeirante, Então ele foi o primeiro europeu a percorrer toda a extensão desse território. O bandeirante Aleixo Garcia. E aí nós temos a figura também do Dom Álvares Nunes Cabeça de Vaca. Quem foi esse tal Dom Álvares Nunes Cabeça de Vaca? Bom, no ano de 1541, esse tal de Dom Álvares Nunes Cabeça de Vaca, ele partiu da ilha de Santa Catarina e seguiu por terra em direção ao oeste do estado, na parte oeste do estado do Paraná. Então ele partiu da ilha de Santa Catarina e seguiu por terra em direção ao oeste do Paraná. E lá ele tomou posse simbólica, em nome da Espanha, claro, em nome da Espanha. E nesta fase, a coroa espanhola, ela passa a criar cidades, passa a criar reduções, para assegurar o seu território, que estava determinado justamente pelo Tratado de Tordesilhas. E aí nós temos a figura do Domingo Martinez de Irala. Quem era esse tal de Irala? Bom, em 1541, havia um cidadão chamado Domingo Martinez de Irala, que era, por sinal, o governador do Paraguai. E esse tal de Irala, ele fez fundar uma cidade chamada de Ontiveros, certo? Ele fez fundar Ontiveros em 1541. Mais tarde, posteriormente, esse mesmo Irala, que havia fundado Ontiveros, mais tarde ele funda a cidade real de Guaíra, a famosa cidade real de Guaíra. Ele funda a cidade real de Guaíra. E mais tarde, em 1576, ele funda o que nós chamamos Vila Rica do Espírito Santo. Estas três cidades, no caso, Ontiveros, Cidade Real de Guaíra e Vila Rica do Espírito Santo, mais outras reduções e alguns pueblos, toda essa região passa a ser conhecida, a ficar conhecida com status de província real de Guaíra. Então, recapitulando, em 1541,
o Domingo Martinez de Irala, que era o governador do Paraguai, né, ele fez fundar Ontiveros. Aí mais tarde ele funda a cidade real de Guaíra e mais tarde, no caso em 1576, ele funda a Vila Rica do Espírito Santo, que, diga-se de passagem, ficava à margem do Rio Paraná. Essas três cidades, essas três regiões, melhor dizendo, Ontiveros, Cidade Real de Guaíra e Vila Rica do Espírito Santo, mais algumas reduções, toda essa região passa a ser conhecida como Província Real de Guaíra, certo? Tá. E aí nós temos os bandeirantes paulistas. No século XVII, né, 1601, 1602, 1603, né, no século XVII, os bandeirantes paulistas faziam incursões periódicas em seu vasto território. Por que eles faziam isso? Porque eles estavam em busca da captura e da escravização de índios. E aí, no ano de 1632, Vila Rica do Espírito Santo, que era o último reduto espanhol capaz de oferecer resistência, foi sitiado, foi devastado por um cidadão chamado Antônio Raposo Tavares. E aí temos uma coisa importante aqui, o descobrimento de área aurífera em Paranaguá, né? Ainda nesse século, no caso 17, descobriu-se na região do Paraná uma área aurífera. Claro que esse ouro não era de boa qualidade, né? Então é ledo engano nós pensarmos que o primeiro ouro descoberto foi em Minas Gerais. Não, antes disso teve ouro, né, na região de Paranaguá. Claro que esse ouro era chamado, né, ouro de lavagem. Era muito difícil você extrair o ouro ali, certo? Tá. E o que vai acontecer? E aí mais tarde descobriu-se ouro em Minas Gerais. Claro, com a descoberta do ouro na região das Minas Gerais, o ouro de Paranaguá perde a sua importância. E claro, quando tem ouro, houve o quê? Houve um deslocamento maciço de pessoas, né, em direção à região das Minas Gerais. Das duas, uma. Ou as pessoas, né, iam em direção às Minas Gerais em busca do ouro, ou, né, aquelas pessoas que eram mais abastadas dedicaram-se à criação do gado. Isso é importante. É que mais tarde, né, essa criação do gado passaria a abastecer a população das Minas Gerais. E aí nós vamos falar agora do litoral sul da capitania de São Vicente. Né, até meados do século XVII, né, 1610, 1620, 1630, até meados do século XVII, o litoral sul da capitania de São Vicente, hoje, claro, que pertence ao estado do Paraná, né, esse litoral sul da capitania de São Vicente foi esporadicamente visitado por europeus, que estavam em busca do quê? Estavam em busca da madeira de lei. Então esses europeus que visitavam esporadicamente o litoral sul da capitania de São Vicente, que hoje pertence ao estado do Paraná, esses europeus estavam em busca, né, da madeira de lei. Bom, e aí nós temos o famoso bandeirantismo, né? Do litoral, os paulistas adentraram-se para o oeste. Então os paulistas, né, estavam no litoral, adentraram-se ao oeste e ali na porção oeste do estado escravizaram alguns indígenas. E aí, né, em direção a leste, onde estão Curitiba e Paranaguá, passaram a se dedicar à mineração. Bom, aí, né, nós temos a famosa Carta Régia de 1648. Cuidado! Essa Carta Régia de 1648 foi graças a esta Carta Régia de 1648 que nós tivemos a criação da vila de Paranaguá, certo? É a vila de Paranaguá. Então, associar a Carta Régia de 1648 à criação da vila de Paranaguá. E aí, né, essa vila de Paranaguá formou com seu sertão, os chamados Campos de Curitiba, a quase 1000 metros de altitude, uma só comunidade. Aí nós temos a elevação de Curitiba. Agora nós não estamos mais falando de Paranaguá, estamos falando de Curitiba, certo? A elevação de Curitiba à categoria de vila. Curitiba nem era cidade, cidade só vai ser mais tarde. Aqui ela não era nem vila. No caso, ela passa a ser elevada à categoria de vila, né? No caso, em 1693. Então, em 1693, Curitiba é elevada à categoria de vila. Para isso, foi fator decisivo a grande estrada do gado que se estabeleceu
entre Rio Grande do Sul e Sorocaba. Essa estrada é bem famosa, né? Agora nós vamos falar a segunda parte, que é o século XVIII, que é o ciclo das tropas, né? Famoso ciclo das tropas. Bom, a gente sabe que a descoberta das minas de ouro de Minas Gerais teve como uma de suas consequências a grande demanda de gado equino e vacum, né? Descobriu-se ouro, então houve a necessidade, né, de gado. Bom, e para isso, né, foi criada uma estrada chamada Viamão-Sorocaba, que foi aberta em 1731. E segundo um cidadão chamado Brasil Pinheiro Machado, né, a construção dessa estrada Viamão-Sorocaba, aberta em 1731, foi acontecimento relevante na história paranaense. Né? Inaugurava assim o ciclo das tropas. Agora a pergunta é, até quando que vai se estabelecer esse ciclo das tropas? Até o ano de 1870, né, onde tem, né, a crise do Segundo Reinado. E a partir de 1870, então, inicia-se a Era das Ferrovias. Tá, numerosos habitantes dedicaram seu rendoso negócio de comprar moares no sul. Então eles compravam os moares no sul, invernava, né, nos campos gerais, e aí revendia nas feiras de Sorocaba. E foi essencialmente com a disseminação das fazendas de criação e invernagem que se fez a ocupação do território. E com isso surgiram várias cidades, Ponta Grossa, Castro, certo? Lapa. E agora nós vamos falar da terceira parte, que é o século XIX. Bom, o século XIX nós vamos ter a estratégia portuguesa. Em princípio do século XIX, né, com o recrudescimento das guerras no sul do país, tornou-se necessária, como parte da estratégia portuguesa, a ocupação das terras que, pelo Tratado de Madrid, pertenciam a Portugal. É porque é o seguinte, havia terras que, segundo o Tratado de Madrid, pertenciam efetivamente a Portugal. E essas terras, no caso, elas estavam desocupadas. Na verdade, elas estavam abandonadas desde a destruição, né, das missões jesuíticas pelos bandeirantes. Então, diante disso, né, a coroa portuguesa, ela se vê na necessidade de ocupar essas terras, bom, que estavam asseguradas pelo Tratado de Madrid. Beleza? Tá. Aí nós temos uma data importante, assim, tem que decorar ano, datas. Algumas datas, alguns vestibulares cobram, né? Eu sei que é covarde, né, isso, perguntar data, mas fazer o que? Eles cobram, né? Por exemplo, 19 de fevereiro de 1811. O que aconteceu no dia 19 de fevereiro de 1811? Teve, né, por alvará de 19 de fevereiro de 1811, foi criada a comarca de Paranaguá e Curitiba. Então, 19 de fevereiro de 1811, foi criada essa comarca de Paranaguá e Curitiba, certo? Bom, e aí, essa comarca de Curitiba foi somente em 1820 que o território ocidental do Paraná passou definitivamente à coroa portuguesa, passando a integrar politicamente a província de São Paulo, sendo conhecida como comarca de Curitiba, certo? Aí, em 1821, estourou um evento regional chamado de Conjura Separatista, que foi liderada por um tal de Floriano Bento Viana, que formulou abertamente, né, as suas reivindicações separatistas. Aí, isso aqui é importante, a ocupação das terras do centro e do sul, né, foi no século XIX, né, as terras do centro e do sul do Paraná foram definitivamente ocupadas pelos fazendeiros. Aí tem a era da erva mate, né, no fim do século XIX, a erva mate dominou o cenário econômico e criou uma nova fonte de riqueza para os líderes que partilhavam o poder. Então o vestibular sempre vai cobrar essa parte econômica. Quando que nós tivemos o ouro? Quando que nós tivemos o gado? Quando que nós tivemos a erva mate? Quando que nós tivemos o café? Quando que nós tivemos as ferrovias? Né, toda essa parte aí, né, que envolve a estrutura econômica que os vestibulares perguntam. Né? E claro, algumas datas clássicas, como a comarca de Curitiba e Paranaguá, que foi no dia 19 de fevereiro de 1811. Né? Além também da Carta Régia de 1648, que nós falamos, né, que criou a Vila de Paranaguá, né, e também, né, a elevação de Curitiba à categoria de vila em 1693.
Então são algumas datas importantes aí, né? E claro, focar na essência do assunto, né? A parte econômica. Bom, nós estávamos falando da erva mate, né? Agora vamos falar das ferrovias. Também no fim do século XIX, ocorreu o aparecimento das estradas de ferro, ligando a região da Araucária aos portos e a São Paulo. Ocorreu, portanto, um novo período de crescimento. Aí, essa data é importante também. Por quê? Não a data, mas o ano, né? 1843, nós temos uma coisa muito importante. No dia 29 de maio de 1843, entra em primeira discussão o projeto de lei que elevava a comarca de Curitiba à categoria de província. Ó, pensa bem. Até então, Curitiba era uma comarca. De qual data mesmo? 19 de fevereiro de 1811. Então essa tal comarca de Curitiba é elevada à categoria de província. Agora ela passa a ser província. Quando? Em 1843. Para ser mais exato, em 29 de maio de 1843. Tá? Isso aqui é muito importante. As ondas imigratórias. A partir de 1850, o governo provincial de São Paulo empreendeu um amplo programa de colonização. Aí vieram alemães, italianos, os povos eslavos, né, ucranianos, poloneses, beleza? E isso, claro, né, tudo isso, né, contribuiu decisivamente para a expansão da economia paranaense e também para a renovação da estrutura social. Estimulou-se um tipo de colonização orientada para a criação de uma agricultura que suprisse as necessidades de abastecimento, né, aquela agricultura de subsistência, né, dos minifúndios que você planta, né, para a sua sobrevivência ali, tá? E aí, em agosto de 53, isso aqui é importante, não se esqueçam desse ano, 1853, 1853, porque tem 2 meses importantes desse ano, o mês de agosto de 1853, que houve desmembramento do Paraná em relação à província de São Paulo, porque até então, né, o Paraná estava vinculado, né, estava junto com não era estado, perdão, né, mas o Paraná estava junto com São Paulo. E aí em agosto de 1853 acontece esse desmembramento, né? Por quê? Porque foi aprovado o projeto de criação da província do Paraná, né? Agora nós temos a província do Paraná. E aí finalmente em dezembro de 1853, né, para ser exato, no dia 19 de dezembro, mas não precisa saber que foi no dia 19 de dezembro, mas saber que foi em 1853, que veio um cidadão chamado Zacarias de Góes Vasconcelos. Ele foi o primeiro presidente da província. Por isso que ele tem a sua importância, né, porque ele foi o primeiro presidente da província, Zacarias de Góes Vasconcelos. Porque a província havia sido criada em agosto de 1853, né, que ela havia sido desvinculada de São Paulo, né? E aí veio então em dezembro de 53, ele foi o primeiro presidente da província do Paraná. E ele se empenhou em tomar medidas, né, destinadas a impulsionar a economia local e conseguir recursos para as ações administrativas que se faziam necessárias. Bom, aí vem a era do café, né? A produção do café começa a ganhar destaque no século XIX, e aí atraiu milhares de imigrantes, né, das províncias do Sul, Sudeste e Nordeste do país. E nós temos a quarta parte, que é o século XX e o século XXI. Ao longo do século XX, o Paraná destacou-se pela criação de empresas agrícolas, né? Isso é importante, são as empresas agrícolas. Muitas vezes de capital estrangeiro, e claro, isso acelera, né, o processo de concentração de renda, concentração de terras. E aí tem o Cerco da Lapa e a Guerra do Contestado. Dê uma olhada no Cerco da Lapa e na Guerra do Contestado, que é importante também, certo? E aí nós temos a atração de investimentos externos. O Paraná atrai investimentos externos. Nós vamos ter a instalação de indústrias no estado, né? E aí nós temos também, né, as indústrias sobretudo as indústrias automobilísticas, tudo bem? E é isso aí, tá? Muito obrigado. Boa prova!